Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Estou aqui me locomovendo, mas estou de carona, então dá para falarmos normalmente. Olha, estou aqui com o meu livro amado, Psicologia Financeira, e hoje nós vamos continuar a nossa live. Ai, você tá batendo na minha cara. Para de rir. Ai. E aí, tudo bem com vocês? Bom dia, Souza, Dionísio, como vocês estão? O áudio tá legal, a vista tá legal. O bom de fazer live em São Paulo é que a conexão é ótima, né? O 4G, 5G, que tal? 5G não nos decepciona. Vamos seguir então com o nosso Psicologia Financeira, porque afinal nós temos, como é que chama? Um compromisso de estarmos juntos aqui todos os dias, certo? Enquanto eu estou me locomovendo, já que eu não estou dirigindo, né? Vamos lá, capítulo 12. Eu tinha combinado com vocês que nós falaríamos sobre a história é o estudo da mudança, mas ironicamente ela é usada como mapa para o futuro. Nós estamos chegando ao fim da psicologia financeira, aplicada em vendas, aplicada no mercado do agro, hein, gente? E o que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Nós já estamos no capítulo 12. São, deixa eu ver aqui, 20. Ó, passamos da metade já. Ótimo. Então vamos lá. O que ele fala aqui nesse capítulo, né, gente? Ó, quando confiamos demais na história dos investimentos, como um guia para o que vai acontecer no futuro, duas coisas perigosas acontecem. A primeira, aumenta a probabilidade de deixarmos passar despercebidos os eventos mais transformadores. E o que ele fala? Investimento não é sobre você olhar para o futuro, é principalmente sobre você olhar para o passado, você conhecer a sua história. E aí, gente, isso é uma analogia tão grande assim para nossa vida, porque para a gente não cometer erros, né, no nosso futuro, muitas vezes não é você querer adivinhar ou querer ter informação primeiro, porque eu vejo muita gente indo nesse sentido. Preciso ter informações privilegiadas, preciso ter informações e estudar a estatística do que pode acontecer, né? Muitas vezes a gente tem que olhar para o passado, entender a nossa história, para evitar erros e evitar que ciclos rotineiros aconteçam. Principalmente quando tem a ver com crença, principalmente quando tem a ver com manias, né, que infelizmente nós temos ali e que impactam o nosso jeito, por exemplo, de vender ou o nosso jeito de investir, que é o caso aqui do livro, entendeu? Então ele fala assim, ó: os eventos mais importantes nos dados históricos são pontos fora da curva, momentos que ficam gravados. São eles que promovem transformações na economia e no mercado de ações. Então, o que gerou uma grande possibilidade de negócio? São os momentos de caos, né? Então, uma pandemia, a Grande Depressão lá atrás, a Segunda Guerra Mundial, enfim, o 11 de setembro, ele dá vários exemplos aqui, né? E aí, o que ele fala? Ó, 15 bilhões de pessoas nasceram nos séculos 19 e 20. Mas tente imaginar como a economia global e o mundo seria diferente se
hoje apenas 7 delas jamais tivessem existido. Hitler, Joseph, Mao Tse Tung, Thomas, Bill Gates, Martin Luther King Jr. Então, assim, nomes que mudaram completamente a história, né? A economia, que fizeram, de fato, abalar todo o sistema, né? E muita coisa aconteceu depois deles. E a mesma coisa com acontecimentos no século passado, como a Segunda Guerra Mundial, o Projeto de Manhattan, as vacinas, a Grande Depressão, os antibióticos, o 11 de setembro, a queda da União Soviética. Então, gente, é muito profundo tudo isso, porque muitas vezes a gente, por exemplo, quer evitar o caos, quer evitar o problema, quer evitar a evolução. E não tem como você crescer se você não aprender e não viver todas essas fases. Essa semana eu estava pensando sobre isso, pensando sobre o quanto a gente precisa aceitar a transformação, o quanto a gente precisa aceitar coisas novas para a gente poder evoluir, né? Então, muitas vezes é algo que a gente não queria. Poxa, eu não queria ter que passar por isso. Poxa, eu não queria ter que enfrentar isso. Mas a única forma de você vencer, a única forma de você evoluir, subir para o outro nível, né, para outra camada, como nós estávamos falando aqui nas lives anteriores, é se você, de fato, enfrentar. E enfrentar é, assim, resolver problema, você aprender com esse momento que você está passando e saber que tudo que você precisa está dentro de você. Ter a conexão direta e não deixar pequenos empecilhos ou aquele momento te definir. Então, isso é o que ele está falando aqui. Mas para a gente que trabalha com vendas, para a gente que trabalha no mercado do agro, né, vocês sabem que a gente precisa enfrentar muitas coisas e aprender a evoluir em cada uma delas, por mais difícil que seja. Então, eu sempre dou o exemplo dos meus alunos, né, que falam assim, mas eu queria chegar em 10 mil reais por mês e tudo mais. Mas você fez o básico, você está disposto a fazer o básico, a subir uma camada, a enfrentar os seus maiores desafios? Se não tiver disposto, não tem como, gente, entendeu? Não tem fórmula mágica. Então, o ideal é você estar disposto a enfrentar, por mais difícil que seja. Ó, o Douglas falando aqui, ó. A teoria da evolução das espécies aplicada à vida. É isso, entendeu? E quando a gente fala aplicado à vida, né, a gente pode fazer uma analogia muito grande com aplicado a vendas. Porque a venda, ela é uma gestão de emoção e você precisa saber, primeiramente, se vender. Como você se posiciona diante do seu cliente, como você é autoridade diante desse cliente ou não. Porque muitos dos meus alunos, eles falam assim, né? Eu fiz uma pergunta na minha aula 3 da semana passada, falando assim, você acredita que a sua carteira, ela te compra pela sua autoridade ou por preço? E a resposta foi, ela me compra por preço. Então, a minha pergunta para você é, que mensagem você está transmitindo? Você é autoridade? Ele te vê como autoridade, ele te vê como um especialista? Se você não colocar a autoridade nesse cenário, se ele não te vê como um especialista, como você vai poder evoluir e se tornar um profissional reconhecido na sua carreira? Entendeu? Então não tem como. E os profissionais mais bem pagos são aqueles que estão dispostos a entregar mais, a ser especialista, né? E aí, voltando aqui para o livro, ele traz vários exemplos do quanto esses acontecimentos eles puderam movimentar bilhões, trilhões de dólares, vai saber, ele escreve. Mas esses 8 por si impactaram a ordem mundial em um grau de magnitude bem maior que os demais. Esses 8 últimos são
aqueles que eu li, 11 de setembro, a queda da União Soviética, os antibióticos, vacina, o Projeto Manhattan, a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial, a ARPANET, tudo isso foi o que aí trouxe de forma disruptiva, né, para o mercado da economia. E o que ele fala aqui, ó? Por exemplo, o 11 de setembro levou o Fed a cortar as taxas de juros, o que ajudou a impulsionar a bolha imobiliária e o que acabou resultando em uma crise financeira, que então afetou a oferta de empregos e que levou dezenas de milhões de pessoas a buscar uma formação universitária, que por fim resultou em 1,6 trilhão de dólares de empréstimo estudantis em uma taxa de inadimplência de 10,8%. Então é uma cadeia, né? E o que acontece é que várias dessas camadas elas são afetadas, né, por base desses acontecimentos. Então o que ele traz aqui, ó? Não é intuitivo associar 19 sequestradores ao fardo atual dos empréstimos estudantis. Mas é isso que acontece em um mundo impulsionado por alguns eventos de caudas extremas. Então, às vezes, você está esperando uma cauda extrema ou colocando a culpa numa cauda extrema e não tem como você saber quando ela vai acontecer e, pior, não tem como você controlar se isso vai acontecer ou não. Entendeu? Então, viver pensando ou dependendo disso ou culpando isso é a pior coisa que você pode fazer. Está escrito aqui no livro, né? De acordo com o Morgan. Aí ele fala assim, ó, que eu também deixei selecionado aqui. A maior parte das coisas que acontecem em um determinado momento da economia global pode estar ligada a um punhado de eventos passados impossíveis de prever. É reto mesmo. Não é. Não é não, velho. É sim. Puta merda. Não é não, cara. É ali embaixo. Então, reto lá embaixo. Amo a foto. Tá tranquilo, nós estamos com tempo. Tá adiantado. Eu botei esse lá. Assim, Verona. Ah, é só pegar o retorno ali. Ele já vai acabar. Acho que ele deu outra rota agora. Gente, só um minutinho que a gente tá recalculando a rota. Vamos lá, vamos voltar aqui. Ele corrigiu, né? Tá, show. O bom é que a gente saiu da marginal. Olha o pessoal da live comentando. Exemplo de imprevistos em tempo real. Ai. Então, tá. Vamos lá. E ele volta aqui, ó. O enredo mais comum da história da economia é o papel que as surpresas desempenham. Ó, a gente acabou de passar por uma. Surpresas não ocorrem porque nossos modelos estão errados ou porque a nossa inteligência é baixa. Elas ocorrem porque na noite que antecedeu em 9 meses o nascimento do Hitler, as probabilidades de que os pais dele brigassem ou de que concebessem um filho eram as mesmas. Ó, fortinho. Tecnologia é algo difícil de prever, porque Bill Gates poderia ter morrido de poliomielite se Jonas Salk tivesse se irritado e desistido da sua busca por uma vacina. O motivo pelo qual não fomos capazes de prever o aumento do volume de empréstimos estudantis é porque um segurança do aeroporto tinha a mesma probabilidade de confiscar ou não a faca usada por um dos sequestradores do 11 de setembro. Apenas isso. Gente, é uma linha assim, que a gente não consegue controlar, né? Não tem como ter essa previsibilidade. Você realmente depender disso, analisando com esse ponto de vista aqui, acaba sendo uma tolice, né? Aí ele fala assim, ó, a questão é que frequentemente usamos eventos como a Grande Depressão ou a Segunda Guerra Mundial como base para formular
as nossas visões do pior cenário possível em relação aos retornos dos investimentos futuros. No entanto, estes eventos históricos não tiveram precedentes. Portanto, as previsões que presumem os piores e os melhores eventos do passado corresponderão aos piores e aos melhores eventos do futuro. Não estão sendo fiéis à história. Então, presumindo, sem embasamento, que é o histórico de ausência de precedentes, não se aplica a eventos futuros. Faca na caveira, hein, gente? Quer saber do futuro? É só olhar para o passado. A gente já falou disso outras vezes, né? Sim. Sim. E aí, pessoal, tá fazendo sentido para a vida de vocês? Muitas vezes a gente fala coisas aqui que vocês vão fazer analogias diferentes, né? Me contem. Ninguém esperava algo como a Covid-19 também. Pois é. E aí, quando aconteceu, houve um vitimismo muito grande, ou colocaram a culpa de forma exagerada nisso, né? No quesito de finanças. Mas acontece que muitas coisas já estavam ruins, e aí elas só se sobressaíram, né? Nesse período também. Mas acontece que eventos desse tipo, como nós acabamos de falar aqui, como outros 8, aconteceram e acontecerão. A questão é como você vem se preparando para cada um deles, né? Isso é um ponto muito importante. Vamos lá. Aí ele traz uma fala do Nassim Nicholas Taleb, que escreveu o livro Iludidos pelo Acaso. E aí ele fala assim, ó. No Egito dos faraós, os escribas rastrearam a marca da maré alta no Nilo e usaram como uma estimativa de pior cenário possível. O mesmo comportamento pode ser observado em relação ao reator nuclear de Fukushima. Nuclear de Fukushima, que sofreu uma falha catastrófica em 2011 devido ao tsunami. Ele havia sido construído para resistir ao pior terremoto já visto no passado, sem que os engenheiros tenham imaginado coisas bem piores, desconsiderando, portanto, que o pior evento passado, obrigatoriamente, havia sido uma surpresa, uma vez que não tinha precedentes. Então, como que a gente ia saber, né? Isso não é falha de cálculo, isso é falta de imaginação. Chegar à conclusão de que o futuro pode não se parecer em nada com o passado. É um tipo especial de habilidade que não costuma ser apreciada pela comunidade de previsões financeiras. Aí, ó, o Douglas Fukushima. Conhece, Douglas? Fukushima. Travei. Gente. O Taleb, ele escreveu outros livros, né? Não só Iludidos pelo Acaso. Aquele Antifrágil não é do Taleb? Eu acho que é também. Depois eu vou confirmar se é. Alguém sabe aí se o Nassim Nicholas Taleb, ele é o autor também, além de Iludidos pelo Acaso, pelo livro Antifrágil, que eu acho que é. Aquele que tem uma capa branca, escrita em preto, e ele vai mudando só o centro da capa, sabe? Ele tem vários livros bons, esse autor. Aí, pessoal, o item 2 que ele traz aqui, que é muito interessante, ó. A história pode ser um guia enganoso para o futuro da economia e do mercado de ações, porque não leva em conta as mudanças estruturais relevantes para o mundo atual. Pois é. Aí ele traz ações aqui da recessão da economia dos Estados Unidos, de 1854 até 2004. E o que mostra no gráfico é uma diminuição dele, né? Deixa eu ver o que é mais importante aqui.
os imprevistos, né? E aí ele traz na sequência, no capítulo 13 agora, um fato muito importante aqui, que é o quê? Se a gente sabe que imprevistos irão acontecer, a gente precisa deixar margem para esses imprevistos. Então, a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando não estiver saindo as coisas conforme aquilo que você planejou. Ou seja, dimensão. Voltei. A importância da margem para imprevistos. Ele faz uma analogia aqui com o blackjack. E aí ele fala assim, ó, os fundamentos de contagem das cartas de blackjack são simples. Primeiro, ninguém tem como saber com certeza qual carta o croupier vai tirar. Não é? Na nossa vida, com relação aos investimentos e aos acontecimentos, você não consegue prever com certeza o que vai acontecer. Item 2. No entanto, ao manter um registro de quais cartas já entraram no jogo, você tem como determinar quais cartas ainda estão na pilha. Certo? Então, se você controla a entrada do que você tem como determinar o que ainda você não tem, certo? Então é uma subtração aqui. E assim também é na nossa vida, nas nossas escolhas. Vamos fazer uma analogia aqui com vendas. Eu falo sempre de uma anamnese que nós precisamos fazer. O que é isso? É quando você precisa, antes de começar a melhorar seu formato de vendas, é identificar aquilo que você não tem. O que você já tem, o que você é bom, mas também aquilo que você não tem. Porque é só trabalhando na forma intuitiva de saber onde dói ou o que não tá bom, o que está sendo feito de forma errada, é que você consegue agir na cura. É como um diagnóstico, uma doença. Como você vai tratar se você não sabe qual é a origem? E se a gente fala que vender é gestão de emoções, você precisa identificar na sua história, lá no seu passado, o que você passou que te trouxe essa crença ruim e que você precisa consertar para conseguir trazer um resultado diferente para a sua vida. Esse é o ponto. Item 3, ó, ao fazer isso, você tem como saber a probabilidade de uma determinada carta ser sacada pelo croupier. Então, enquanto jogador, você aposta na probabilidade da carta que você não tem ainda chegar. E aí ele fala assim, ó, que o que importa não é um contador de cartas saber... O que importa é que um contador de cartas de blackjack sabe que está em um jogo de probabilidades, não de certezas. Então esse é um ponto realmente muito importante. Porque ele vai trabalhar sempre na probabilidade de chegar àquilo que ele não tem e não confiando na certeza. Tá fazendo sentido, gente? Uma análise fofa, pessoal. Certo. Vamos ver o que mais. Quem aí conhece o Kevin Levis, um contador de cartas de sucesso que inspirou o livro Quebrando a Banca? Foi pro cinema em 2008 e tudo mais. Ele escreveu a respeito dessa filosofia, né, do blackjack, fazendo uma analogia com os investimentos. Embora seja estatisticamente comprovado que a contagem de cartas funciona, ela não garante que você vai sair ganhando em todas as mãos, nem em todas as vezes que for ao cassino. Precisamos nos certificar
que tenhamos dinheiro suficiente para atravessar eventuais marés de azar. E aí, gente, vem aquela analogia que nós estávamos falando aqui. Sabendo que os imprevistos acontecerão, qual é a margem que você deixa para essa maré de azar ou para esse tipo de imprevistos que você não tem controle. E aqui ele traz a consciência do porquê isso é tão importante, do porquê você colocar ali um preenchimento, né, uma lacuna, onde você vai ter de forma concisa respaldo num momento que você de fato não poderia controlar, como a Grande Depressão, 11 de setembro, Covid-19, tudo isso que a gente estava falando aqui, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Esse aqui, ó. A beleza da margem para imprevistos é que ela admite que a incerteza, a aleatoriedade e o acaso, ou seja, o desconhecido, são parte integrantes da nossa vida. A única forma de lidar com eles é reduzindo a distância entre o que você acha que vai acontecer e o que é possível que aconteça, sem, no entanto, perder o poder da ação. Se você não tiver inteligência emocional para poder entender isso e aplicar, não faz, hein? Aqui tá falando do Benjamin Graham. O Benjamin Graham é o cara da carta que a gente tava falando esses dias? Olha só. Benjamin Graham ficou famoso por seu conceito de margem de segurança. Ele escreveu sobre isso de modo amplo e em detalhes matemáticos, mas meu resumo preferido da teoria dele é que ele mesmo citou em uma entrevista o seguinte: o objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária. Não tenho palavras para expressar o quão poderosa é essa declaração. E ela é simples, né, gente? Então, olha só. O objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária. Ou seja, eu estou seguro, independente do que acontecer. Forte. Acabou. Sensacional. A margem de segurança, em outro nome para a margem de imprevisto, a margem de segurança, ou seja, a margem para imprevistos, é a única forma eficaz de navegar com segurança em um universo governado pela probabilidade e não pela certeza. E quase tudo relacionado ao dinheiro está dentro desse universo. 100%. Muito forte isso, hein, gente? Muito. Na realidade, quando você traz esse tema, só mostra que se você tem margem de segurança, pode acontecer a crise que for, pandemia, 11 de setembro, o que for. Sim. O que te protege e te traz a segurança é a sua margem. E aí a previsibilidade ela não faz sentido, porque no independente você tá seguro, né? Fazer previsões precisas é difícil. Isso é algo óbvio para o contador de cartas, porque ninguém tem como saber onde está uma determinada carta na pilha em que foi embaralhada. E você acha que essa margem de segurança se aplica na venda? Eu acho que a margem de segurança na venda é você ter ferramentas o suficiente para, por exemplo, na hora que você está numa negociação, eu vou fazer uma analogia aqui com objeções, que eu vejo um erro assim muito comum. Eu sei quais são as principais objeções como vendedora, ok? Vocês aí que estão do outro lado também sabem disso, que são vendedores, ok? Mas o que acontece? Se a gente não se prepara para as objeções sabendo que elas existem, você concorda que a sua margem de imprevisto, ela aumenta? E assim, são imprevistos previsíveis, como ele está falando aqui. É algo que já aconteceu,
mas que pelo fato de você não ter criado uma metodologia, você simplesmente não estudou, não se preparou e você ficou vulnerável. Agora, quando você estuda para a sua lista de objeções, você se prepara para aquilo, a sua margem de imprevistos ela diminui, porque você está preparado para o que acontece com recorrência. Faz sentido? Pegou isso daí? Muito bom, hein? Então, pessoal, é isso. Como meia hora passa rápido com vocês, gente. Eu amei a nossa manhã. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo grande. Eu vou seguir aqui na minha rota, no meu trajeto. Um excelente dia para vocês. E que essa semana seja maravilhosa, assim como a nossa será, porque essa é a nossa melhor semana. Esse é o nosso melhor dia. É o aqui, o agora. Não ontem, não amanhã. O aqui, o agora. Um beijo grande, um excelente dia para vocês e fiquem com Deus. Tchau!